Olá pessoal, um prazer novamente estar falando com vocês educadores do Supera. Eu tenho outros vídeos, gostaria de recomendar que vocês assistissem, que é para ajudá-los a trabalhar melhor com o público de mais idade, tá? Meu nome então é Eva Bettini, eu sou gerontóloga pela Universidade de São Paulo, pesquisadora em sono, em sexualidade e principalmente em memória. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre dificuldades em aprendizagem, né? Porque vocês vão lidar com pessoas que vão ter escolaridades diferentes, meios de vida socioeconômicos diferentes, e aí todos eles vão estar submetidos ao mesmo método. Alguns vão ter mais facilidade e outros não, né? Então a pergunta que eu coloquei é que se aprender é fácil, né? Mas pode ser, mas e quando não é? O que a gente tem que fazer? Como que a gente lida com isso? Vocês lidam com isso no seu dia a dia, não é? Vamos lá então. Bom, a primeira pergunta é, e isso também já está colocado essa pergunta num outro momento que eu falo sobre aprendizagem ao longo da vida, né? Se você acredita, né, quando a gente fala de mitos, né, que a nossa capacidade de aprender, a capacidade de aprender das pessoas, ela termina com o passar dos anos, quer dizer, se ela vai declinando e acaba, uma pessoa não tem mais capacidade de aprender. Então, se você acha isso, então aí você realmente está na área errada, né? Como educador, a gente não pode acreditar, não pode reproduzir e não pode deixar que os nossos educandos, que o pessoal com quem você trabalhe, acredite nisso, tá? Então, a nossa capacidade de aprender nos acompanha até o final da vida. Mas, às vezes, as pessoas apresentam, sim, uma dificuldade. Só que antes de a gente pensar se ela não tem capacidade de aprender, a gente tem que verificar as condições de aprendizagem dela. Como é que a gente aprende? A gente aprende usando os nossos sentidos, né? O primeiro sentido que a gente utiliza são os olhos, quer dizer, a visão, né? O sentido da visão, tá? E o que acontece muitas vezes? As pessoas, às vezes, ou não usam os óculos ou não usam os óculos adequados, ou seja, já passou, já teria que ter feito uma aferição, né, da acuidade visual, não fez, e aí ela vai para a sala, para o aprendizado, e na verdade ela acaba não enxergando bem as instruções que ela está lendo. E por mais que você passe a instrução, ela também precisa da instrução escrita. Por quê? Como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente, ao longo do processo do curso de vida, a gente vai tendo mais dificuldade de reter informações novas. Isso é o processo, faz parte do processo, não é nenhuma doença. E para a gente aprender uma coisa nova, a gente precisa usar todos os nossos sentidos. Então não adianta você me falar a instrução, eu também tenho que ler a instrução, depois eu tenho que fazer aquilo para que esse aprendizado ocorra, tá? Então, se a pessoa tiver com os óculos inadequados ou não tiver trazido os óculos e ela fizer uso de óculos, isso daí pode ser uma dificuldade, gerar uma dificuldade no aprendizado que não é uma dificuldade no aprendizado, não é? É uma dificuldade de ter as ferramentas para poder acessá-los, tá? A audição é outro problema, porque às vezes a pessoa, vamos dizer que ela esteja com os óculos adequados, ela olha o papel, saiba o que é para fazer. Mas você vai dar umas instruções extras. Comece por aqui, faça isso antes, perceba alguma coisa, vocês vão falar com a pessoa. Se ela tiver com uma capacidade, com a acuidade auditiva prejudicada, e ela passa a não ouvir, mas normalmente as pessoas que não ouvem bem têm vergonha de se expor e elas não perguntam novamente. E às vezes até a pessoa nem percebe, na verdade, que ela tem a dificuldade de ouvir. Vocês acreditam? A pessoa está ali falando, ele não acha que está falando com ele. Então ele não percebe que ele perdeu alguma instrução, porque a pessoa não está se dirigindo exatamente a ele, está se dirigindo ao geral, né?
e ela tem essa dificuldade auditiva, mas ela não levanta a mão e fala, me explique de novo. E também quando isso começa a ficar muito recorrente, a pessoa prefere se isolar. Então é uma outra coisa que não é uma dificuldade de aprendizado, mas sim uma dificuldade em ouvir as instruções, então, ou seja, ela não tem a ferramenta adequada. E aí, como eu falei para vocês num outro vídeo, que é bom vocês assistirem também, que a gente chamou de perdas, né, no envelhecimento, que eu chamo de mudanças, ela pode ter até uma dificuldade auditiva por causa de uma obstrução só, aquele cerume que ele é produzido e simplesmente ele pode ser desobstruído e a pessoa tem uma audição normal. Ela pode ter problemas auditivos, não é você que vai diagnosticar isso, mas se você perceber e você puder conversar com a própria pessoa ou com alguém da família para tomar essa providência, de repente um aparelho auditivo também vai resolver, tá? Então ela não pode ser isolada, ser tirada do método, por exemplo, dizer assim, ela não pode porque ela não ouve. Não, ela não pode, mas ela pode, com uma ferramenta adequada, ela continua podendo participar da equipe, do grupo, tá? Há dificuldades motoras também, pode ser que a gente, ao invés de achar que a pessoa tem problema de aprendizagem, a gente vai ver que ela tem dificuldade motora. Então ela sabe, por exemplo, que é para dobrar essa folha em 3 partes iguais, por exemplo, ela leu a instrução, então ela está com boa visão, ela ouviu você falando, ela está com boa audição, ela tem entendimento, então a questão dela de cognição está preservado, só que ela vai lá, ela não consegue dobrar aquela folha, né? Então aí você também não pode dizer assim, essa pessoa tem dificuldade de aprender. Primeiro, ela vai ter essa dificuldade se ela nunca treinou essa habilidade. A gente perde um pouquinho assim, da sensação tátil, né, com mais idade, então pode ser isso daí, né? Ou, por fim, pode ser realmente uma doença do tipo doença de Parkinson, que ela atinge realmente essa capacidade motora da pessoa, né? Então ela atinge a possibilidade da pessoa fazer coisas com a mão, dela falar, dela andar, dela tem progresso, né? Não é assim na primeira, mas a pessoa não vai conseguir ter coordenação motora simples. Então, o que fazer, né? Se ela tiver essa dificuldade ela não precisa fazer esse tipo de... Porque tem várias outras habilidades que ela vai sendo treinada pelo método, então necessariamente ela não precisa exercer a coordenação motora simples se ela não tiver treinado ao longo da vida, se ela já tiver perdido um pouco da sensação tátil ou se ela tiver alguma doença no tipo que acometa mesmo a capacidade motora da gente, tá? Bom, o que a gente pode fazer? Eu já até falei para vocês, né? Se ela já viu, por exemplo, ela está lendo uma coisa, ela não consegue ler. Se ela não tem o óculos, ela talvez precise utilizar ou precise trazer, ou o óculos não esteja adequado. Mas aí também você pode verificar se uma outra folha que você der para ela, ela consegue ler num tamanho de letra, de fonte diferente. Então aí você vai perceber que na verdade não é ela que não tem capacidade de enxergar. O material não está adequado para a faixa etária dela. E lógico, para a faixa etária, no caso, que ela tenha dificuldade de visão, lógico, né? Com relação à audição, né? Você vai passar uma instrução para todo mundo, uma instrução geral, todo mundo entende, uma pessoa ou pergunta, você percebe que ela não ouviu, né? Para essas pessoas, a gente precisa que as instruções sejam mais curtas, mais diretas e não precisa falar em voz alta. A pessoa precisa ver você falando para ela, tá? É lógico que a gente sabe que numa sala com muitas pessoas você não vai poder se dirigir, mas de qualquer forma, se você conseguir isso, de instruções curtas, a fala, a sua dicção, por exemplo, eu estou falando aqui para você com uma dicção boa, a dicção seja boa, a tonalidade da sua voz seja boa, você está ajudando a todos. Não está se limitando a ajudar uma pessoa. Quando você falar com instruções objetivas, curtas, as informações para a pessoa fazer menos instruções ao mesmo tempo, né? Porque depois que você passa de 3 instruções, a pessoa não tem a capacidade de reter
a primeira ou a última, sempre vai ter, então, mais do que 3 instruções, eu já recomendo que a gente não faça, né? E falar pausadamente e olhando para as pessoas, procurando o olhar das pessoas ao falar, tá? Bom, tem mais outras ajudinhas que a gente pode dar para as pessoas, né? Primeiro, entender que os tempos das pessoas são diferentes. Isso é uma ajuda muito grande, porque você não vai classificar as pessoas com esse aprende, aquele não aprende. Talvez esse aprenda com um pouquinho mais de tempo e esse aprenda mais rapidamente. Isso tem a ver, em parte, com a idade, sim, tem, mas ele tem muito mais a ver com a habilidade que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, né? Então a gente não vai querer uma pessoa que foi colocada no método agora, que demorou, faz muito tempo que não estuda, que não costuma ler, que ela tenha o mesmo tempo de um estudante adolescente que está hoje no colegial, que tem 1000 informações na cabeça e tudo mais. Então, como é que você pode ajudar essa pessoa? Compreendendo o tempo dessa pessoa, um tempo diferente de cada um de nós. Cada um de nós, não é esta pessoa que você está se dirigindo. A pessoa com dificuldade de aprendizado pode ter maior tempo para poder assimilar a mesma coisa que um outro. E também não é questão de idade, não. Tem muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem e as pedagogas, as psicopedagogas têm que se atentar a isso, né? Perceber se essa criança, o tempo dela é diferente e tentar dar uma atenção diferente para ela mesma, para ela também. Então não é um atributo da idade, é uma coisa que a pessoa pode apresentar em qualquer idade, tá bom? E a outra é assim, por exemplo, se vocês ficam num local, a sala ela tem uma iluminação que a gente chama de artificial, né? Na verdade é uma iluminação que não é externa, a gente chama de iluminação artificial, mas deveria chamar só de iluminação interna, né? Então, ela está exposta a uma iluminação que com o tempo vai causando uma certa sonolência nela. Então, é possível, não sei se é possível, estou colocando uma coisa como uma indicação para vocês, né? A exposição, um pouco de exposição à luz externa, né? Uma janela que você possa abrir, um movimento que possa fazer essa pessoa se locomover. A pessoa que está com dificuldade de aprendizagem, muitas vezes ela está com dificuldade de concentração, né? Então, a iluminação tem um efeito muito forte sobre a gente. A gente chama esse hormônio que a luz, que ela faz ele se expressar, né, de cortisol. Vocês já devem ter ouvido falar, né? É um hormônio que a gente chama também de hormônio do estresse, é o mesmo, né? É o hormônio do estado de alerta. Então, quando a gente não está alerta, a gente não vai aprender. A gente pode ouvir bem, ver bem, né? Enxergar bem, conseguir fazer coordenação motora correta, tem tudo para aprender, mas não aprende porque a gente não está em estado de alerta. E esse, principalmente, tem muito a ver com qualquer idade. Então, qualquer adolescente também tem muita capacidade de voar, de estar em outro lugar ao invés de estar aqui. Então, se houver a possibilidade de vocês terem janelas que exponham a pessoa à luz externa ou uma caminhada por um momento para poder reativar essa expressão do cortisol na pessoa, o estado de alerta dela vai voltar e a capacidade de aprendizagem dela pode se multiplicar. Vocês vão perceber isso, tá? Bom, eu falei que às vezes aquilo pode provocar uma sonolência, perda do estado de alerta, mas em muitos casos a pessoa chega a cochilar. Os outros estão fazendo alguma atividade e tem uma pessoa, pode ser mais jovem ou mais velha, mas como nós estamos falando das pessoas mais velhas, que acaba cochilando até na cadeira, né? Então, eu falo um pouquinho sobre essa questão dos cochilos diurnos quando eu falo sobre sono no envelhecimento, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês. Essa figura que a gente está querendo, que é o estereótipo da velhice, né? Que é a pessoa que não aprende, que não se sociabiliza mais e que vive cochilando pelos cantos, né? A gente quer acabar com esse estereótipo da pessoa mais velha na nossa sociedade. Mas por que isso acontece? Acontece o seguinte, que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas têm
às vezes dificuldade de conciliar o sono, né? Ou então elas acabam indo dormir muito cedo, acordando durante a noite e aí ficam sem dormir o resto do tempo que elas precisariam dormir, aliás, que elas não precisam dormir, mas não podem levantar mais, então elas ficam lutando contra, tentando conciliar o sono no momento em que já não precisa mais dormir. E isso faz o quê? Com que ela acorde cansada, né? Ela acorda cansada, ela vai apresentar estado de mau humor, então o humor dela vai oscilar muito, oscilando o humor, né? E os cochilos diurnos, qualquer atividade que faça ela ficar paradinha um pouco, ela já vai cair com a cabeça do lado e vai chegar a cochilar, às vezes até dormir mesmo, né? E isso daí, o que faz a pessoa? Se a pessoa está ali num processo de aprendizado, todo mundo está fazendo uma atividade e ela cochila, ela vai perder tanto o progresso na sequência daqueles trabalhos, quanto vai ficar ausente do grupo, e ela vai ser motivo de riso, motivo de chacota, né? Porque quando ela acorda muito, se sentindo muito mal, muito deslocada, então é uma coisa que a gente tem que tentar. Se a pessoa começa a apresentar o cochilo, a gente tem que verificar com ela, verificar com a família, se a pessoa realmente está dormindo adequadamente, está dormindo o número de horas necessário para ela, né? E se ela, por exemplo, ela poderia estar naquele momento, de repente, fazendo um cochilo na sua casa e vindo para a atividade depois, ou essa atividade está sendo muito puxada, muito esticada, está provocando esses cochilos e então o aprendizado dela está ficando prejudicado, né? Então é isso que eu queria falar com vocês, que os cochilos diurnos também prejudicam a aprendizagem, mas não é uma dificuldade que a pessoa apresente por ela ter mais idade. Então, na verdade, essa conduta, né, essa ausência dela é que provoca isso daí. Então, vamos ficar muito atentos a isso, tá? Então, como mensagem final, eu vou deixar para vocês, existem dificuldades de aprendizagem, sim. Existem dificuldades com relação à memória, com relação à visão, à audição, à questão motora, a questão do sono, né, que podem prejudicar, mas não estão prejudicando a aprendizagem em si. São as condições para que a aprendizagem ocorra é que não estão adequadas. Então, a gente tem que aprender que existem dificuldades, que as dificuldades não são de aprendizagem, muitas vezes especificamente, né, mas que a gente tem que aprender a conhecer isso para ajudar as pessoas e ajudar as pessoas a lidar com essa dificuldade de aprendizagem, ok? Era isso que eu tinha de recado para vocês. Agradeço demais a atenção de vocês, me coloco totalmente à disposição para vocês para discutir casos que possam aparecer específicos que eu não possa ter falado nesse momento, não ter abordado, tá bom? Então, foi um prazer muito grande, espero que eu tenha ajudado e até a próxima. Muitíssimo obrigada.